Olá, boa noite. Boa noite, irmãos. Estamos aqui ao vivo mais uma vez. Que a paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês. Aqueles que estiverem aí acompanhando a gente, mas eu sempre vou estar fazendo isso, né? Pedindo para que possam ver se o áudio está saindo bem, se eu estava conversando agora com o irmão Alex e ele está ouvindo normal o áudio. Então acredito que deve estar tranquilo, então. Mas qualquer coisa vocês me avisam. Esse vídeo ele vai ficar salvo, vai ficar gravado, né? E aqueles que não puderem estar acompanhando aqui ao vivo, vão poder estar assistindo novamente. Então, todos já me conhecem, né? Não preciso me apresentar. E nessa noite a gente estaremos aqui com o irmão Alex Pereira. Ele tem um ministério, o Ministério Arauto do Segundo Advento, e esse ministério dele já faz um bom tempo. Eu lembro quando eu acompanhava os vídeos deles mais pelo Instagram, né? E a gente sempre via o trabalho que eles estavam fazendo, distribuindo a literatura inspirada por Deus, né? A Grande Controvérsia, Felicidade Plena, lá na região do Sul. Eles são de Santa Catarina, né? Atualmente estão em Minas. E lembro quando eu via eles fazendo o trabalho, e foi numa época que, inclusive, que a gente ainda nem tinha começado, eu e minha esposa, a fazer os trabalhos missionários. Aquilo ali já inspirava a gente. E com pouco tempo depois, Deus nos chamou, nos agraciou a fazer essa obra também. É uma obra maravilhosa, a obra de distribuição da verdade do Senhor, de literaturas. E eles fizeram esse trabalho durante um bom tempo. Eles também têm um canal no YouTube, Arauto do Segundo Advento, canal abençoado. E o irmão Alex, caso ele queira falar algo sobre o ministério dele, se vão voltar de repente fazer vídeos ou algo do tipo, ele vai estar aí à vontade para poder falar. Mas a mensagem que ele vai trazer essa noite é uma mensagem que ela não é popular, ela é uma mensagem de extrema importância para o povo de Deus nesses últimos dias. E na realidade, hoje a gente vai tá dando uma introdução ao tema. Se Deus permitir, der tudo certo. Vamos estar fazendo algumas outras lives com o irmão Alex, para poder ele estar abordando esse tema, que são as 3 mensagens angélicas, né? Ele intitulou A Nossa Esperança em 3 Mensagens. Hoje é uma introdução, onde a gente vai estar abordando esse tema. E, se Deus permitir, nas próximas lives vamos estar abordando de maneira detalhada. É um assunto bem aprofundado e de suma importância para nós entender cada mensagem, né? São 3 mensagens angélicas. E estudar cada uma vai nos despertar a consciência para o tempo que estamos vivendo e para a necessidade de buscarmos a justiça de Cristo, né? Então, eu vou encerrar aqui minhas apresentações, vou abrir a câmera aqui do irmão Alex para que ele possa estar passando a mensagem e que Deus abençoe todos vocês. Eu vou estar aqui adicionando agora para o irmão Alex aparecer. O irmão Alex pode estar aí ativando o microfone. Uma ótima noite, irmão. Que a paz do Boa Senhor noite, seja. irmão. Graças e paz. Amém. É um prazer ter você aqui, viu? A gente agradece muito por Amém. ter. Pode falar, irmão. A gente também agradece muito pelo privilégio
e o convite também. Ultimamente tem me dedicado às 3 mensagens angélicas e Deus tem abrido as portas, sabe? Hoje mesmo eu contei um testemunho para o irmão que a gente estava em contato sobre as questões da live, cada dia entrando mais em contato um com o outro, né? Porque a hora estava se aproximando. Então aí eu preciso relatar essa parte muito interessante, que eu dei uma carona para um homem, eu nem sabia que ele era pastor, né? E também missionário. Ele não tem igreja e tudo mais. Porém, na conversa ele perguntou para mim o que é que eu fazia no final das contas. E eu falei para ele que o nosso foco é as 3 mensagens angélicas de Apocalipse 14. E eu achei interessante que ele ficou surpreso, e ele até teve umas reações estranhas de ficar em silêncio. A gente estava conversando de forma bem didática, né? Eu falava, ele já respondia. Ele ficou em silêncio e os olhos cheios d'água e ficava olhando para os braços assim, dando a impressão que estava arrepiado. E aí eu fui explicando para ele que essa é a mensagem para o nosso tempo, pois senão nós somos barcos à deriva, sabe? Ou seja, não existe mensagem nenhuma, tanto faz. Cada irmão pega uma parte da Bíblia e seleciona como a sua favorita, mas Deus não é assim. Ele deixou essas mensagens que nós sabemos que elas contêm tudo que nós precisamos. E o principal é a justificação pela fé. Então ali nós encontramos um meio pelo qual nós podemos ter a paz. Porque mesmo os mais religiosos, muitas vezes, eles ficam tentando fazer o que é certo, mas eles não sabem como, e eles percebem que não tem como vencer o pecado de si mesmo. Então eles estão perdidos sem essas mensagens. E essa é a esperança que nós temos, e o mundo também, de pregar elas para que todos saibam. É interessante que a pregação dessa mensagem, eu estava estudando e eu fiz umas novas descobertas interessantes para mim e para todos, que Guilherme Miller, por exemplo, ou outros homens de outras igrejas batistas, presbiterianos, eles não leram Apocalipse 14:6 e pensaram em começar a proclamar o temer a Deus e dar-lhe glória. Pelo contrário, eles estavam sendo homens atualizados da sua época. Então, após o tempo do fim, em 1798, quando o livro foi aberto, a parte de Daniel que estava fechada, então o entendimento começou a avançar. E eles estudavam as profecias e eles não sabiam quando começavam os 2.300 dias. Eles até sabiam que eram as 70 semanas, eles até sabiam quem era a besta, sua imagem, mas eles não sabiam quando começavam esses 2.300 dias. E aí eu fui descobrir que só foi após 1800. E tem até alguns recortes de alguns jornais que eles saudaram o mundo, dizendo assim: temos o prazer de falar para vocês agora que descobrimos que o início dos 2.300 anos, na verdade, eram as 70 semanas. Então, cumprindo o que Deus falou, somente após o fim da Idade Média que as pessoas iam compreender, no tempo do fim, essas profecias. Então, em consequência, quando eles entenderam isso, eles começaram a pregar que Jesus estava para voltar. E aí eles foram proclamando as mensagens, mesmo sem saber que estavam proclamando as mensagens. Eu achei isso muito interessante e muito válido para nós. Então, aqui esse título, A Nossa Esperança, porque é uma pergunta interessante que nós podemos nos fazer. O que vai gerar em resultado a nós proclamarmos essa mensagem, essas 3 mensagens? O que vai nos trazer será a volta de Jesus. Então elas vêm para nos provar se nós realmente queremos a volta de Jesus. Nós vamos então pregar essas mensagens, porque elas são de suma importância para nós, né? Amém, amém. Exatamente. Então, irmãos, irmão Alex, Uhum.
Vamos fazer uma oração. Sim. O irmão pode estar orando por nós para que a gente possa, no caso, o irmão possa começar a sua mensagem. Sim. Só gostaria de perguntar ao irmão sobre o slide, se o irmão viu se chegou aí. Eu enviei pelo WhatsApp. Deixa eu só conferir aqui. Sim. Chegou aqui. Chegou. Chegou. Baixei agora. E vou colocar ele. E aí eu vou estar acrescentando ele aqui, seu PowerPoint. E então, sempre que o irmão quiser que eu passe o slide, é só ir falando que eu vou passando por aqui. Sim. Uhum. Então vamos orar. Vamos orar. Pai nosso que estás nos céus, obrigado, Senhor, por nos justificar e nos dar o privilégio de sermos usados por Ti para transmitir mensagens tão preciosas. Senhor, é um grande prazer, pois está escrito que o primeiro anjo deu a sua mensagem, o segundo anjo, o terceiro anjo. E as Escrituras nos revelam que esses anjos são pessoas, são um povo. Então, todos nós estamos aqui para proclamá-la, para aprender, para sermos esses anjos, este povo que dará este clamor. E nós, então, pela graça do Senhor, estaremos recebendo o privilégio de ter Jesus Cristo habitando em nós e também a sua vinda. Pai, oramos pelo Espírito Santo, sem ti não somos nada. Venha, Senhor, fazer a sua vontade. Em nome de Jesus, amém. Amém. Deixa eu agora compartilhar aqui. Pronto. Ok. Irmão Então, Alex, eu vou deixar você à vontade, vou ocultar minha tela, meu áudio, e você pode ir pedindo para eu passar, que eu vou passar. Eu acho que você não consegue passar não, né? deixa eu ver. Não consigo passar. Pronto, então eu passo por aqui. É só ir dizendo, pode passar que eu vou passar. Então, fica à vontade, Sim. irmão. Tá certo. Então, esse aqui foi o título dessa mensagem que Deus concedeu para que nós pudéssemos entender as três mensagens angélicas. Nossa esperança em três mensagens. E eu oro e espero que todos nós possamos ter uma somente, como disse o apóstolo Paulo, em coisas essenciais. No caso, eu fiz o possível para que nessas mensagens e neste estudo a gente possa ter uma âncora e nos firmarmos nessa mensagem que nos levará até o encontro de nosso Salvador. Então, eu coloquei aqui o texto referência, Apocalipse 14, 6 a 12, mas nós vamos lê-lo mais para frente. Se o irmão Emanuel puder passar para o próximo slide. Então, esse daqui, eu aproveitei que eu estou fazendo um folheto sobre as três mensagens angélicas. E esse daqui, inclusive, é a capa com os três anjos, mostrando a primeira mensagem, está ali em dourado, a segunda e a terceira, e o conteúdo desse folheto. E já que eu tinha feito essa parte gráfica, eu aproveitei para colocar ele aqui também no slide. Então, o primeiro ponto que eu vou colocar é a importância das três mensagens. Qual será a importância para nós religiosos, seja adventistas ou não, e qual a importância dela para o mundo, para as pessoas mundanas que não temem a Deus? Pode passar o slide, irmão. Então, aqui, vou fazer uma leitura para que a gente possa começar a introduzir o assunto.
Estas mensagens não serão secretas, dadas em sussurros, mas serão mundiais e dadas em clara voz por seus mensageiros. Todos estarão envolvidos. Você e eu somos candidatos a participar desta proclamação como soldados de Cristo. Então, nesse caso, nós entendemos que esta mensagem ela é chamada de alto clamor, no caso do terceiro anjo. Então, ela não será somente numa parte do Brasil ou numa parte dos Estados Unidos, mas ela será global, mundial. E todos estarão envolvidos, tanto os que creem, tanto os que não creem, todas as religiões, todas as pessoas estarão envolvidos, pois este é o fim da grande controvérsia. E aqui, já de antecipação, eu deixei o privilégio de sabermos que Deus ele não faz acepção de pessoas, mas ele chama cada um de nós que estamos vendo essa mensagem aqui para participarmos deste grande evento. Eu tenho certeza que os apóstolos desejariam dar essa mensagem, os profetas, os patriarcas, mas nós é que estamos sendo chamados, nós somos a última geração de pessoas neste mundo. Pode passar, por favor, irmão. Então, aqui eu vou dar algumas razões, a importância das três mensagens. O primeiro ponto que eu trouxe, para que a gente possa ver a sua importância, são elas que trarão o fim de todas as coisas, pois são as três últimas advertências de Deus. Nos advertem a temer a Deus e dar-lhe a Ele a glória. Falam sobre o juízo de Deus, nos apontam a adorar o verdadeiro Deus. Pode passar, irmão. As três mensagens nos revelarão quem é Babilônia, quando ocorreu sua queda, em cumprimento à profecia dos 1260 dias. Nos levará a pesquisar o que é o vinho de Babilônia. Nos ensina com clareza o que é a besta e sua imagem, e a saber o que deve ser feito para não receber a marca da besta, nem adorá-la, e escapar da terrível ira de Deus derramada sem misericórdia nas 7 últimas pragas. Só um comentário nessa parte. Eu estou fazendo essa mensagem com o coração em todos os públicos. Então, pode ser novo para algumas pessoas, por exemplo, 1260 dias, mas isso você encontra em qualquer Bíblia, no livro de Daniel, no livro de Apocalipse. Eles vão ser chamados de 1260 dias, 3 anos e meio, 42 meses. Então, vamos encontrar esses termos para esse número, os 1260 dias. Também besta, sua imagem, tudo isso nós encontramos no livro de Apocalipse, mais especificamente também no livro de Daniel, um pouco mais obscuro, mas junto com o Apocalipse podemos entender tranquilamente o que será a besta e a sua imagem. Também essas mensagens nos falam sobre a marca da besta, que é um assunto tão controverso na Terra, as pessoas realmente não sabem o que é a marca da besta. E também nós percebemos a importância delas, pois Deus em breve derramará as suas 7 últimas pragas. Então, será que estamos preparados para este tempo? Eu acredito que com essas mensagens nós vamos estar bem preparados. Pode passar, por favor, irmão. Então, por fim, mais importante, essa parte final, ela foca mais na terceira mensagem. Aponta de forma fiel para os mandamentos de Deus, assim expondo os erros atribuídos à sua validade e guarda como falsos, e nos voltando a observá-los. Nos chama a atenção também para a fé de Jesus. Então, a gente sabe que na terceira mensagem angélica, no livro de Apocalipse 14, estará dizendo no final: aqui está a paciência dos santos.
aqui estão aqueles que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Então, no último livro da Bíblia, ele não foi o último a ser escrito, mas no último livro da Bíblia, que é após a morte de Jesus, a Bíblia está nos exortando a guardar os mandamentos de Deus. Sabemos que o mundo religioso, eles não negam em si os 9 mandamentos. Uma pesquisa rápida que eu fiz há alguns dias, eu percebi que não fará muito sentido dizer que foi abolido não matar, que agora você pode matar, que foi abolido não honrar seus pais. Todos esses mandamentos, em geral, eles são convenientes para as religiões. Então, eles são aceitos. O único problema que nós encontramos é com o sábado. Então, a terceira mensagem angélica, ela vem para reparar essa brecha feita na lei de Deus. Também a fé de Jesus. De forma básica, nós devemos ter a fé de Jesus, a fé que ele teve no seu Pai, para podermos fazer as obras que ele fez, pois ele disse que nós faremos as obras que ele fez, se nós acreditarmos nas suas palavras. Pode ir para o próximo, irmão. Então, em resumo, as 3 mensagens angélicas são indispensáveis para a humanidade. Elas nos trarão a solução. Então, nesse breve resumo que a gente fez, nós vimos como elas são importantes e todo o clamor da terra por um salvador, por soluções, por melhorias, não se encontram em governos, não se encontram em homens, nem dentro de nós, mas sim fora de nós, em um ser superior, chamado Jesus Cristo. Pode ir para o próximo, por favor. Então, eu não poderia iniciar o estudo simplesmente explicando o que é temer a Deus, o que é dar-lhe glórias. Eu preciso dar um breve histórico para que eu possa, então, chegar nelas. Existe na Bíblia uma linha cronológica, e é esse o motivo das pessoas estarem tão perdidas e fazerem o que elas fazem, porque elas estão totalmente por fora desse assunto. E nós que estamos conhecendo agora, eu lanço um apelo, não é somente para estudarmos, e como a gente está vendo no slide, esse simbolismo de uma biblioteca, colocarmos de novo essa mensagem na prateleira. Esse é um chamado, é um treinamento de soldados, como a gente viu no começo, que nós podemos participar como os bons soldados de Cristo. Então, esse é um treinamento para que nós possamos nos levantar, nos arrepender, reconhecer o nosso estado morno e irmos até Jesus e perguntar como fez Saulo na porta de Damasco. O que o Senhor quer que eu faça? Então, há muitos ministérios, como diz em 1 Coríntios 12, certamente Jesus tem um lugar para você e para mim. Então, precisamos saber qual é o nosso ministério. O próprio apóstolo Paulo disse: não sejam insensatos, mas sabei qual é a vontade de Deus. Então, vamos procurar, com este estudo, este treinamento, saber o que Deus espera de nós. Basicamente é isso. Que demos essas mensagens e aceitemos Cristo como nosso Salvador, nosso Senhor, nosso substituto, nossa única esperança. Pode ir para o próximo, por favor. Aqui eu acho que deu uma cortada nessa parte de baixo, mas eu consigo explicar mesmo assim. Então, tudo começa no livro de Daniel, capítulo 8. Então, a gente vai ler apenas algumas porções. Eu decidi fazer um estudo um pouco mais condensado, porque o assunto é realmente grande. Então, é ali em Daniel 8 que nós encontramos
as 3 mensagens, o princípio delas. Então, o que é que Daniel ele vê no capítulo 8? Nós sabemos que no capítulo 2, Daniel ele tem a visão na verdade, Nabucodonosor tem a visão da estátua profética. Essa estátua, ela nos guia desde a época de Daniel em diante. No caso, a cabeça de ouro é Babilônia, os peitos de prata são a Medopérsia, o quadril de bronze é a Grécia, as pernas de ferro é Roma, e os pés de ferro com barro significa Roma papal. Depois também tem o contexto dos dedos, que é mais a nossa era. Também tem barro neles. Então, nesse capítulo 2 ele vê isso, e no capítulo 7 ele tem visão de outros animais. E no 8 ele tem visão de outros animais. Então, as coisas vão realmente ficando mais claras para nós no livro de Daniel, conforme vai avançando, né? Mas indo direto ao ponto, ele vê então um bode lutando contra um carneiro. Primeiramente ele vê o carneiro fazendo tudo o que ele quer, vencendo, e a gente entende que o carneiro na profecia significa a Medopérsia e o bode significa a Grécia. Então eles entram em batalha, e a gente sabe pela história e pela estátua de Daniel 2 que Medopérsia é destruída pela Grécia. Pode passar para o próximo, por favor, irmão? Então, a partir do verso 9, o profeta, isso é de Daniel 8, capítulo 8, o verso 9, tá? Então, a partir do verso 9, o profeta começa a descrever o que restou dessa batalha. Qual batalha? Entre o carneiro e o bode. Então ele começa a descrever o que restou dessa batalha, que foi claramente essa batalha entre a Medopérsia, que é o carneiro, e o bode, que é a Grécia. E como sabemos, a Grécia venceu. E de forma prática, o relato nos mostra a queda deste império, nos trazendo o próximo império a dominar o mundo, que é Roma Imperial, chamada de chifre pequeno, valendo assim para suas duas formas, imperial e papal. Então, em resumo, onde nós encontramos as 3 mensagens angélicas? No livro de Daniel, mais especificamente no capítulo 8. Dessa vez, quem tem a visão não é Nabucodonosor, mas sim ele. Está no verso 1 explicando tudo. Então, ele tendo essa visão que Deus dá para ele vê esses animais. E o cerne da questão vai ser a partir do 9, quando ele vê, então, esse chifre que começa pequeno, mas acaba se tornando grande. Isso mostrando o foco que era em Roma, né? Que foi um reino bem mais importante. Tanto que foi eles que, juntamente com os judeus, crucificaram a Jesus, nosso Salvador. Pode ir para o próximo, por favor. Então, qual que era a questão ali? O profeta Daniel estava querendo saber a verdade sobre a visão que recebeu. E ele também sabia que o cativeiro de seu povo estava próximo do fim, segundo a profecia de Jeremias. E quando ele ouviu a conversa entre os santos, no verso 13, ele ficou perplexo ao ver o número 2.300 dias. Eu não vou ler o Daniel 8:13. Eu vou continuar avançando nesse raciocínio. Mas podem ler, eu aconselho que leiam todo o livro de Daniel, porque uma coisa leva a outra. Se você começa no 8, vai querer saber o que tinha no 7, e por aí vai. Mas se quiserem ler o 8, vai ser bem interessante para entender mais o que eu estou falando. Pode passar, por favor, irmão. Então, agora sim, alguns textos importantes para nosso breve histórico. Nós vamos lá, então, para, se quiserem acompanhar, Daniel 8, verso 15.
aqui vai ser a própria interpretação do anjo Gabriel. Então, estamos em terreno totalmente seguro. Vamos ler então a partir do 15. E isto aconteceu quando eu, Daniel, tive a visão. Isto que? O verso 14. Quando ele ouviu a resposta de um santo conversando com o outro. Foi isso que aconteceu. Então, tive a visão e busquei o significado. E eis que colocou-se diante de mim a aparência de um homem, e eu ouvi a voz de um homem entre as margens do Ulai, que chamou e disse: Gabriel, faz este homem entender a visão? Só um breve comentário. Aqui era uma conversa entre seres celestiais. Um deles era Gabriel, e as margens do Ulai, né? É assim que começa o Daniel capítulo 8, no verso 2. Diz que Daniel estava nesse rio que estava lá na Medopérsia, né? Só um histórico para nós. Então, o que este santo falou para Gabriel? Faz este homem entender a visão. Vamos agora para o 17. Então, ele aproximou-se de onde eu estava, e quando ele chegou, temi, e caí sobre a minha face. Porém, ele me disse: Entende, ó filho do homem, pois no tempo do fim será a visão. Então, enquanto ele falava comigo, eu entrei em um sono profundo, com a minha face em terra. Porém, ele tocou-me e colocou-me em pé. E ele disse: Eis que te farei saber o que acontecerá no fim da indignação, pois ao tempo determinado será o final. E aqui ele vai continuar explicando algumas coisas. Ele mesmo vai dizer aqui quem é o bode, quem é o carneiro, mas a gente leu esses versos que foram importantes para entendermos uma confusão que o profeta estava fazendo. Ele estava buscando a Deus em oração, em jejum, porque ele sabia que as 70 semanas estavam no seu fim. O seu povo tinha sido cativo de Babilônia pela desobediência. Então Deus permitiu que Nabucodonosor destruísse a cidade e levasse eles cativos. Por isso que Daniel estava ali. Então ele queria entender essa questão do final dos 70 anos de cativeiro. Mas aí, quando ele ouviu em visão os santos falando 2.300 dias, aí nós vamos ver a reação que ele teve. Pode ir para o próximo slide, por favor, irmão. Então aqui, para confirmar, o profeta Daniel confundiu os 70 anos de cativeiro de seu povo com esta data tão longa, 2.300 dias, e o resultado foi o fim do capítulo 8. O que diz o final? E eu, Daniel, desmaiei e estive enfermo alguns dias. Depois levantei-me e fiz os negócios do rei, e fiquei atônito acerca da visão. Porém, ninguém a entendeu. Então, mesmo com os seres celestiais falando, entende, ó filho do homem, te darei entendimento, ele disse que não conseguiu entender os 2.300 anos. Pode passar, por favor, irmão. Então, aqui, para continuar o entendimento, será necessário entrarmos no capítulo 9 de Daniel. Pode ir para o próximo. Então, até aqui nós vamos ver o que entendemos. Até aqui estamos procurando saber onde encontraremos o princípio e a data de início das 3 mensagens angélicas. Percebemos uma coisa, que o livro de Daniel está intimamente relacionado com elas e respondendo às nossas perguntas. No capítulo 8, ele recebe uma visão e se angustia com o número 2.300.
E agora pode ser novidade para alguns. Significam esses 2.300 dias, anos, segundo a contagem profética que eu deixei aqui, para quem quiser provar, né? O que eu estou dizendo pela palavra, lá em Números 14:34 e Ezequiel 4:6. Também a gente não vai ler essa parte, mas fica aí para estudo. O próprio Deus, ele usa isso, né? Um dia por um ano. Então, imagina só o profeta Daniel entendendo isso. Ele estava orando, jejuando pelo fim do cativeiro, ele achou que já ia ser reconstruída Jerusalém, restaurada, tudo ia ficar bem. De repente, ele ouve este número. Imagina só ele pensando, mais 2.300 anos pela frente. Como ficará isso? Então, por isso que ele desmaiou, ficou enfermo e tudo mais. Pode ir para o próximo, por favor. Então, aqui vamos tomar muita atenção, porque é a explicação e o resumo de todas as coisas do que estamos falando aqui. Verificara-se que os 2.300 dias começavam quando a ordem de Artaxerxes para a restauração e edificação de Jerusalém entrou em vigor no outono de 457 a.C. Essa parte que eu falei é o seguinte: a ordem do início dos 2.300 dias é o início das 70 semanas. Então, quando Artaxerxes Longímano, o rei da Medopérsia, deu a ordem no ano de 457 para restaurar e edificar Jerusalém, então entrou em vigor, começou os 2.300 dias nessa preciosa data para nós. Então isso também não vamos ler, mas está em Esdras 7, do 11 ao 28. Está toda a carta lá. A Bíblia é um documento muito preciso, o qual não precisamos errar. Então, uma curiosidade para nós. Esse entendimento que nós acabamos de ler, ele só foi possível 1.800 anos após a morte de Cristo e mais de 2 milênios após a profecia do profeta Daniel, porque ele viveu aproximadamente no ano 600 a.C. Então, esses 600 anos que ele fez a profecia, ninguém entendia que a ordem para edificar Jerusalém era o início dos 2.300 dias. Após a morte de Jesus, 1.800 anos depois, ninguém entendia também. E isso tem um motivo que nós vamos ver mais para frente, porque as pessoas não entendiam a profecia de Daniel com respeito aos 2.300 dias. Eles não conseguiam saber quando eles começavam, porque então eles poderiam fazer uma soma. Se começou em 457, termina em 1844. E isso estava designado, essa sabedoria, somente depois do tempo do fim. Então, isso que nós estamos vendo aqui é um privilégio meio novo, né, em relação ao mundo. Tem uns 200 anos só que os homens sabem quando começou os 2.300 dias. Então, a gente vai avançar no estudo agora. Tomando isto que está escrito atrás como o ano 457 a.C., a perfeita harmonia na aplicação de todos os acontecimentos preditos na explicação daquele período de Daniel, capítulo 9, verso 25 e 27. Então, aqui, quem quiser acompanhar comigo, Daniel, capítulo 9, como eu disse, a gente teria que adentrar um pouco, verso 25 até o 27. Diz assim: saiba, Daniel, portanto, e entenda
que, desde a saída do mandamento de restaurar e construir Jerusalém até o Messias, o príncipe, serão 7 semanas, e 62 semanas a rua será construída novamente, e o muro, mesmo em tempos tenebrosos. E após 62 semanas, o Messias será cortado, porém não por si mesmo. E o povo do príncipe que virá destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será com uma inundação. E até o final da guerra, desolações estão determinadas. E ele confirmará o pacto com muitos por 1 semana, e no meio da semana ele fará cessar o sacrifício e a oblação, e pela disseminação das abominações ele a desolará, até a consumação, e aquilo determinado será derramado sobre o desolado. Eu entendo que são versos complicados à primeira vista, mas no livro de Salmos diz que a Bíblia dá sabedoria aos simples. Então eu cito o exemplo de um homem que viveu ali entre 1700 e 1800, ele era um fazendeiro e ele conseguiu compreender essas coisas, porque o poder está em Deus. Então, se você achou complicado essa primeira passada desses versos 25 a 27, continue orando, não deixe de buscar, não deixe de lutar para entender isso. Eu não vou explicar eles aqui agora, mas a gente vê que tomando o ano 457 como a nossa base para o início dos 2.300 dias, o entendimento desses versos que eu li se torna mais fácil. Depois, se der tempo, já está em 42 minutos, né? Não quero me alongar muito, mas eu vou mostrar um gráfico que vai ficar bem fácil. São muitas datas, né? 457, depois a gente vê em 408, foi construída ali a cidade, depois a gente vai ter o ano 27 depois de Cristo, depois vai ter o ano 31 depois de Cristo, depois vai ter o ano 1844, vão ter várias datas para fechar esses 2.300 anos que começam em 457 e vão até 1844. Então a gente tem que fixar bem. Os 2.300 anos começaram em 457 antes de Jesus e foram até 1844 depois de Jesus, tá bom? Tem outros números, outras profecias, mas nós não vamos, nesse momento, colocar mais números. Então, vamos ler a explicação aqui que vai ficar bem fácil. Tomando isto como ponto de partida, a perfeita harmonia na aplicação de todos os acontecimentos preditos na explicação daquele período de Daniel, capítulo 9, verso 25 e 27. 69 semanas. Os primeiros 483 anos dos 2.300 deveriam estender-se até o Messias, o ungido, e o batismo e unção de Cristo pelo Espírito Santo no ano 27 de nossa era. Cumpriu exatamente esta especificação. No meio da 70ª semana, o Messias deveria ser tirado. 3 anos e meio depois de seu batismo, na primavera do ano 31, Cristo foi crucificado. As 70 semanas, ou 490 anos, deveriam pertencer especialmente aos judeus. Ao expirar este período, a nação selou sua rejeição de Cristo pela perseguição de seus discípulos, e no ano 34, os apóstolos voltaram-se para os gentios. Havendo terminado os primeiros 490 anos dos 2.300, restavam ainda 1.810 anos,
contando-se desde o ano 34 de nossa era, 1810 anos se estendem até 1844. Então, disse o anjo, o santuário será purificado. Amém. Todas essas especificações precedentes da profecia se cumpriram inquestionavelmente no tempo designado. Amém? Espero que isso nos traga esperança para nós vermos que Deus tem um plano, um cronograma, e as coisas que ele disse vão acontecer com toda certeza, pois aqui estão todas as provas. Essas profecias afastam de nós a incredulidade. Nós vemos como Deus é perfeito. E na parte do temor a Deus, nós devemos temê-lo tanto que devemos confiar na sua sabedoria. Se ele não veio em 1844, é por conta da sua sabedoria. Se ele não veio em 1888, 1890, pelo mesmo motivo. Se ele não veio no ano 1900, se ele não veio no ano 2000, ele tem um propósito. E a própria Bíblia responde. Lá no livro de Pedro, ele fala que Deus não conhece essa questão de adiantamento ou tardança, mas é porque ele ama as pessoas e quer que todos se salvem. Então ele tem um plano, chamado plano da redenção, né? Vamos confiar em Deus e fazer a nossa parte. Porque dando essas 3 mensagens, ou seja, estudando elas, vivendo elas e compartilhando com as pessoas, nós podemos abreviar a vinda de Jesus. Ele conta com a gente para que ele volte. Então, esse texto foi bem importante, ele foi bem explicativo, explicou tudo o que precisava. Espero que todos tenham entendido. Se precisar que eu passe esse texto, algo parecido, para estudar com mais calma, vai ser bem bom. Pode passar, por favor, irmão. Então, finalmente está aqui nosso gráfico. Eu acho que eu vou falar um pouquinho mais sobre ele, e aí a gente pode encerrar esse estudo, né? Para ele não ficar muito longo. Mas vamos entender aqui agora, então. Olha só que coisa interessante e maravilhosa. O profeta Daniel, como eu disse, viveu antes de 457. Então, ele realmente não entendia nada do início da ordem, ele não sabia nem quem era Artaxerxes. Então, a profecia foi dada para ele, mas ele não ia compreender somente de forma tão ampla quanto aqueles que viveriam na mesma época de Artaxerxes ou depois. Então, a ordem saiu lá no livro de Esdras para reedificar Jerusalém. E Deus tem um plano em tudo. Por que será que Deus mandou reedificar Jerusalém? Porque Jesus ia nascer em Belém, ia ter o seu ministério em Jerusalém. Porque Jesus seria crucificado em Jerusalém, fora das portas. Então Deus tem um propósito para tudo. E ele deu essas 70 semanas, que significam 490 anos, como a última chance para os judeus. Então, em 457 saiu a ordem. Em 408, eu acho que está um pouco difícil de ver, mas vamos tentar assim mesmo. Em 408 foi a reconstrução, então, de Jerusalém. Passou mais um tempo, agora, a partir de 408, são as 62 semanas. Confere isso? Então, as primeiras 7 semanas foi de 457 a 408. Agora, as 62 semanas, elas se estendem do ano 408 até o ano 27. Qual grande evento na Terra que aconteceu no ano 27? O batismo de Jesus. Então, 62 semanas mais 7, 69. E ele disse que 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo. O povo de quem? De Daniel. Então Deus disse, 70 semanas é para o teu povo. E aqui nós já estamos na semana 69. Só faltava mais uma semana. E o que foi que aconteceu nessa uma semana? 3 anos e meio depois de 27, Jesus foi morto. Então veja como Deus ele tem um mapa para nós, um cronograma, principalmente para nós que estamos no tempo do fim.
Deus não nos deixa ficar vagando como um barco à deriva, não sabendo que mensagem temos que pregar, não sabemos se estamos perto da volta de Jesus ou longe, ou como que funciona a Bíblia. Deus tem um mapa, um cronograma, como a gente está vendo aqui. E tem um outro bem mais amplo, que envolve o santuário e tudo mais. Mas vamos focar neste momento nesse. Então, Jesus crucificado no ano 31. E essa semana precisava de mais 3 anos e meio para acabar. O que aconteceu 3 anos e meio depois? A rejeição dos judeus do Evangelho de Cristo. Coincidentemente, Estevão foi apedrejado e também foi um mártir de Jesus Cristo. Então, aqui do ano 34, sobrou ainda 1.810 anos para fechar os nossos 2.300 tardes e manhãs, 2.300 dias, são 2.300 anos. Então, faltava 1.810 anos. E quando essa data ela se concretizou? 1844. Então, vejam que bênção. Em 1810 anos, o evangelho foi a todo mundo, foi aos gentios, pôde chegar até nós, nesses 1810 anos. Então, aqui, vejam bem, nós estamos além de 1844. Na verdade, século já, mais de um século, além de 1844. Veja como nós estamos próximos da volta de Jesus. Então, irmãos, essa foi a introdução aqui das 3 mensagens angélicas. Vamos fazer um breve resumo. Onde podemos encontrar as 3 mensagens angélicas? Como que eu posso desenvolver um diálogo com um parente, com alguém na rua, e já introduzir essas mensagens? Eu procurei aqui de forma simples mostrar um caminho, né? Talvez você não vai conseguir num diálogo muito rápido, porque realmente eu não consegui simplesmente pedir para os irmãos ou para alguém abrir Apocalipse 14:6 e dizer: temei a Deus e dar-lhe glória. Eu vou explicar por quê. Alguns anos atrás, muitos anos atrás, eu, a minha esposa e a nossa filha estávamos numa cidade chamada Guapé, em Minas Gerais. E a gente ficou impressionado com essa mensagem desde aquele tempo, e nós tínhamos em mente isso. Vou parar alguém na rua e vou dizer: você já ouviu as 3 últimas advertências de Deus? Temer a Deus e dar-lhe glória. E a gente falava: olha o juízo de Deus, você sabe o que é a marca da besta? Então, assim, bem iniciantes nessa questão da mensagem, mas Deus, ele abençoou os esforços e sabia da nossa ignorância. Só que muitas pessoas a gente via que ficava um pouco estranho, faltava um contexto, ainda mais quando encontrávamos alguns religiosos, eles queriam questionar: mas de onde você saiu com isso? Como que você pode dizer que já é tempo do fim? Que data é essa, 1844? Então, a gente está vendo aqui pela Bíblia. Tivemos aqui um estudo para qualquer um, vendo como nós podemos entender essas 3 mensagens que estão na minha Bíblia, na sua Bíblia, em Apocalipse 14, a partir do 6, e explicar elas e procurar mostrar a importância para as pessoas. Então, a gente deve perseverar, irmãos, não somente em resistir ao mal, mas em também fazer o bem. Assim fazia Moisés, assim fazia Enoque. Muitas vezes nós não entendemos por que as pessoas são tão ímpias, aqueles que vivem ao nosso redor. Mas um dos problemas, o vital, é a educação, A gente sabe que a educação do ser humano é o cerne, vai ser o que ele é. Porém, eles estão totalmente por fora desse tipo de mensagem. Por isso a conduta deles. Eles não sabem que existem anjos relatores. O próprio Deus disse o segredo da perfeição: anda na minha presença e ser perfeito. Ou seja, você vai ter uma comunhão tal com Deus que você sabe que Deus vê tudo.
que você está diante de Deus em todos os momentos, todos os teus pensamentos, todas as tuas ações, Deus sabe. Então, essas pessoas do mundo, eles estão totalmente por fora disso, e principalmente por fora dessas mensagens. E como nós podemos ver no gráfico, observem com atenção, como estamos perto. Olha o último, ali digamos, o último pilar, né? Está escrito volta de Jesus. Entre o volta de Jesus e 1844, olha como a gente está à frente, nós já estamos em 2023, caminhando para 2024. Então, daqui a pouco vai fazer 200 anos já isso, mas esse não é o nosso objetivo. Nós queremos sim a volta de Jesus, e o meio de ele voltar é alguém fazer alguma coisa. Então, essa parte final apela a todos nós. Se não ficou muito bem entendido, procura entender, procura estudar, porque em breve o mundo ele não para. Então, em breve, cada um vai ser questionado sobre a razão da sua fé. Vai precisar responder, inclusive, a anjos maus. Anjos maus visitarão os homens, como a gente vê exemplos bíblicos que anjos bons visitaram homens. O próprio Jesus visitou Moisés. Então, nesse tempo solene que estamos vivendo, anjos maus visitarão para tentar nos desencaminhar. Se a gente não tiver firmado, por algum vento de doutrina, a gente vai ser levado. Não é à toa que as 3 mensagens angélicas são chamadas de plataforma da verdade. Então, todo mundo que subir nessa plataforma estará seguro. Então, espero em Deus que essa mensagem venha contribuir. Ela ainda vai muito além, a gente não falou nem da primeira ainda, mas eu acredito que quando nós formos falar, a gente já vai ter toda essa base para entender, então, o que é temer a Deus e dar-lhe glória. Amém? Amém. Amém, meu irmão. Deus seja louvado. Que Deus cada vez mais ilumine nossa mente, nos ajude a trilhar o caminho que Ele deixou para a gente, né? Amém. E na história, como o irmão apresentou, a gente vai chegar justamente à compreensão de quando começam essas mensagens a serem proclamadas, né? Sim. Se a gente não traçar essa história, a gente não entende o porquê e quando as 3 mensagens começam a ser proclamadas. Sim. Creio que é o desenrolar do estudo que o irmão vai continuar a partir das próximas lives, não é isso? Sim, com certeza. A gente vai ver, inclusive, irmãos, esse movimento dessas mensagens no mundo. Diversos homens e pessoas dando essa mensagem no mundo, nós vamos poder analisar o resultado que já teve naquele tempo. Um exemplo só, dando a mensagem da volta de Cristo, muitos rejeitaram, por isso que a Bíblia diz caiu Babilônia. Então, todas as igrejas, todas as pessoas que não quiseram a volta de Cristo, automaticamente se voltaram então para a Babilônia, para beber o vinho de Babilônia. Então, nós já tivemos na história pessoas que proclamaram essa mensagem. E por que então ainda estamos aqui? Porque a terceira mensagem angélica foi paralisada. A terceira mensagem angélica, ela tinha que ver mesmo com o caráter dos pregadores. Por isso que ela foi tão dura. Porque na primeira e na segunda, os pregadores aparentemente, alguns sim, alguns não, estavam tudo bem com Deus e tudo mais. Mas a terceira mensagem, ela afetou todo mundo, mostrando que a questão do caráter, a questão da fé de Jesus, a questão da guarda dos mandamentos. Então ali ela realmente foi muito forte. E aí a proclamação dela parou. Mas nós estamos aqui agora para salientar a importância das primeiras, mas principalmente a terceira mensagem angélica. Exatamente.
né? E a gente, quando chegar nesse ponto de entender o que foi que aconteceu, que a terceira mensagem angélica ela foi interrompida, né? De ter o seu poder, né? No meio do Sim, povo de Deus. Quando a gente entender isso, vai esclarecer muita coisa, né? Do porquê que assim, estamos vivendo como estamos vivendo, né? sim. Eu poderia dizer que essas mensagens, elas são joias muito preciosas. E com os estudos nós vamos lapidando, pela graça de Deus. Agora elas podem parecer um pouco obscuras, um pouco sem brilho, talvez, né? Mas pode ter certeza que pela graça de Deus, com os estudos nós vamos lapidando e o Espírito Santo vai trabalhando em nós, vai fazer com que isso se torne a nossa vida. Nós vamos nos pegar. Eu muitas vezes me pego pensando o que eu tenho que fazer para ajudar os outros para que Jesus volte. Então eu já sou automaticamente direcionado. Tema a Deus, guarde seus mandamentos, reflita seu caráter, e assim eu voltarei. Então, elas são muito importantes, extremamente importantes. Isso. Então, irmão Alex, eu agradeço muito. A gente do canal Missionários agradece a sua presença, essa Amém, a gente mensagem também. introdutória, né? Essa foi uma introdução Sim, para quem nos acompanhou até aqui. O irmão Alex ele vai continuar esse assunto. Ainda tem muita coisa para a gente aprender das 3 mensagens sim, angélicas. E já estendo o convite já para a semana que vem, se for da vontade de Deus, Deus permitir, der tudo certo, e também o irmão Alex estiver disponível, possivelmente na terça-feira da semana que vem, a gente continuar, dar continuidade. amém. Fica. Da minha parte será um prazer. Se Deus permitir, estaremos aqui. Amém. Então, Amém. aqueles que acompanharam a gente aqui e quer entender mais, porque isso foi só uma introdução, acompanha a gente e semana que vem, na terça-feira, se Deus permitir, a gente vai estar aqui novamente com o irmão Alex para continuar esse assunto. Amém. Então, que orem, né, para que dê tudo certo. Que Deus nos ajude a compreender esse assunto tão relevante, tão importante e profundo, né, quando estudado de maneira profunda e da maneira correta, né? Deus Sim. nos desperta profundamente. Irmão, só queria comentar, se alguém estiver assistindo e tiver alguma dúvida, a gente pode estar estudando em outro momento, né, pelo WhatsApp em particular, mandando mensagem, como preferir, né, se ficou com dúvida em algum ponto, se quiser perguntar alguma coisa, pode estar entrando em contato comigo, que vai ser um prazer a gente rever tudo que foi dito, analisar na Bíblia, abrir a palavra de Deus, como a gente fez, para que a gente possa entender todo o assunto, né? Ok, exatamente. Então, se alguém quiser tirar mais alguma dúvida com o irmão Alex, eu posso estar passando o contato dele. Só perguntar aí nas mensagens do YouTube e ele vai estar podendo responder mais sobre o assunto. Ok? Então, vamos encerrar. Vamos fazer uma oração para que Deus possa abençoar o restante da nossa noite. Eu vou estar orando. Aqueles que puderem ficar de joelhos. Oremos. Senhor eterno Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós te oramos. Pela misericórdia e graça do Senhor Jesus, rogamos ao Senhor que teu Santo Espírito continue nos iluminando, nos concedendo discernimento espiritual à mente de Cristo, porque Amém. somente a mente de Cristo pode entender a tua verdade. A nossa mente ela é finita e é falha. Precisamos da mente do Senhor. Precisamos do Amém. discernimento que só o teu Santo Espírito pode nos conceder. E esses assuntos que estamos começando a estudá-lo, por meio desse primeiro vídeo, dos que virão, o Senhor nos ajude não só a compreendê-los, mas a aplicá-los à nossa vida. Que a tua Amém. verdade
se cumpra em nossas vidas, possamos permitir como sentir. Que o Senhor nos conceda a fé do Senhor Jesus Cristo para ter total submissão à tua palavra e à tua vontade. E que os anjos do Senhor continuem conosco neste restante de noite, de semana. Que o Senhor repreenda o inimigo e os anjos maus para longe de cada um dos que estiveram aqui, também da minha casa, da minha família aqui, também do Alex e da família dele. Que os anjos do Senhor estejam guardando a todos nós e todas as famílias que estiveram essa noite conosco, ainda estão. Que em todas essas coisas o Senhor seja honrado e glorificado. Nós te oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Meu irmão Alex, muito obrigado mais uma vez. Eu agradeço. Que acompanharam aqui conosco. Obrigado à presença de todos. Repetindo, semana que vem a gente continua o assunto com o irmão Alex, tá? Assunto que a gente vai ter umas boas semanas aí, estudando bastante, para entender profundamente as 3 mensagens angélicas. Que o Senhor abençoe a todos vocês. Tenham uma ótima noite e até a próxima. Amém. Graça e paz a todos. Que Deus abençoe. Amém.